Washington Machado, como vai você? Tudo bem? Tudo bem, Ariovaldo, e você? Como é que está? Tudo bem, tudo ótimo. Estamos aqui, todo mundo ávidos por conhecer um pouco a respeito do seu trabalho, do que você tem para fornecer para esse segmento tão maravilhoso que é o nosso RH. É isso que a gente quer conversar com você. Tá bom. Bom, prazer, né? Isso, obrigado. Obrigado pelo convite. Claro. Eu trabalho na área de recursos humanos aí há mais de 20 anos, né? Sei. Entrei na área como muitos profissionais, fazendo folha de pagamento, né? Então passei pelo processo de folha de pagamento, né? Se eu falar como era o processo, já entrego minha idade, porque já faz tempo, né? Hoje é muito mais digital do que naquela época, que era máquina de escrever, que era fita magnética, né? Tinha que sair para entregar fita magnética na empresa para processar folha de pagamento, ficava dias e noites processando, e assim era a nossa vida naquela época. Mas hoje está, claro, está muito melhor e funciona de outra forma. Mas eu comecei na área de folha de pagamento, depois passei pelos outros subsistemas, recrutamento e seleção, treinamento, e uma hora eu me enveredei pela área de remuneração, né, que é a famosa conhecida como algumas empresas multinacionais chamam de compensation e outras empresas também chamam de total rewards, né? E essa área, então, é responsável por cuidar de toda a parte de remuneração, estratégia, como que a empresa paga, né, pesquisas salariais, avaliação de cargos, né, tabelas salariais, que é uma atividade e são processos importantes para a empresa também. Ela pagar um salário justo, ela tem que saber como o mercado funciona. Então, serve para você organizar internamente seus cargos e salários de acordo com a entrega, de acordo com a responsabilidade, e também você analisa o mercado para saber se você está pagando o salário justo, porque tem a questão de você reter as pessoas, desenvolver talentos, pagar, né, aquilo que é justo e pagar mais para aqueles que têm alta performance, né? Esse é o princípio da meritocracia. Você paga mais para quem entrega mais, para quem tem alta performance e assim por diante. Então, esse é o dia a dia da nossa área aí de remuneração. É esse desafio que eu tenho todos os dias. Hoje eu trabalho numa empresa chamada Oxiteno, né? Eu sou analista de remuneração lá. Essa empresa, ela faz parte de um grupo muito maior que chama Indorama Ventures, né? E ela é uma empresa que tem ação multinacional. Então, ela atua aqui no Brasil, uma empresa de origem nacional, mas que agora, fazendo parte do grupo Indorama, ela é uma empresa multinacional que atua no mundo inteiro, né? E fazendo o quê? Toda a parte de processos químicos, né? Processamento químico de alguns produtos, né? Então, atua em várias áreas, produtos de agro, produtos de higiene e limpeza e assim por diante. E é nisso que a gente tem o desafio todos os dias de entregar o melhor e entregar sempre uma boa experiência para o colaborador, que é o nosso cliente, né? E, em consequência, o colaborador satisfeito vai entregar um produto bem feito e um produto com qualidade para o consumidor final. É mesmo porque, como você trabalha com química, né, a responsabilidade talvez seja um pouco maior do que normalmente o usual, do que um chão de fábrica, alguma coisa nesse sentido, né? Sim, sim. São produtos que têm uma grande responsabilidade não só para o usuário, mas também com a sociedade, com a natureza, produtos que, né, não têm impacto ambiental, tudo isso, né? Então, tudo isso é analisado. Isso. Mas essa situação do meio ambiente, do impacto ambiental, passa pela sua área também ou não? Não. Nós cuidamos da área de recursos humanos, remuneração mesmo. Trabalhamos em remuneração, então a nossa entrega tem a ver com o quê? Com a área de remuneração, né? Então, toda a parte de avaliação de avaliar performance, de trabalhar junto com as áreas de desenvolvimento organizacional para a questão de metas, pagamentos, de PLR e assim por diante, né? Tá bom. Você tem aí um programa de você, as pessoas que desenvolvem bem o trabalho, que tem alguma coisa nesse sentido, a premiação para esse pessoal, você acabou de falar isso aí, mas como que ocorre isso? Mas como que você acerta isso no dia a dia do seu trabalho?
Nós temos, né, vários processos que são interligados, né, então a área de desenvolvimento operacional cuida da parte, né, de gestão de metas junto com a gente, é uma responsabilidade dividida, porque tem uma parte que é ensinar como fazer as metas, como apurar essas metas e tudo mais, e nós, da área de remuneração, que pegamos essas metas, esses resultados, esses atingimentos, e colocamos numa regra de cálculo que vai dar um bônus ou um PLR no final, né? Isso é feito através de um acordo, isso tem um acordo, tem uma comissão, né, de empregados, uma comissão do sindicato, e esse acordo tem todas as regras lá estabelecidas para o ano, de todas as metas e quais são os resultados e, dependendo do resultado, qual é o pagamento respectivo. De qualquer maneira, o funcionário ele tem a obrigação de cumprir o seu trabalho, o horário de trabalho e tal, que ele tem a remuneração dele normal no final do ano. Isso aí seria uma preocupação, isso aí é uma preocupação da empresa em dar esse bônus para os seus funcionários, é isso? Isso faz parte da remuneração estratégica, né? Hoje, qualquer empresa moderna sabe que você fazer remuneração estratégica, você não trabalha somente com salário fixo, né? Então, você também trabalha com salário variável, porque esse salário variável, ele faz com que as pessoas pensem em entregar o melhor, e elas sabem que entregando o melhor, a empresa indo bem, quanto mais a empresa produzir, mais lucro ela tiver, mais fatia desse lucro, desse bolo tem para dividir, né? Então, é uma forma de ganha-ganha, né? Então, quanto mais eu ganho, mais eu divido com o meu colaborador, dentro das regras, é claro, e dentro do limite que é saudável, né? Porque é claro que esse bônus ele tem que se pagar dentro de custos, além de todos os custos de pessoal e tudo mais, mas é feito dessa forma, de uma forma equilibrada. Então, a empresa, ela paga isso, mas porque, em contrapartida, a gente entregou o melhor e, claro, a empresa teve um faturamento aí cada vez melhor, mais alto, e assim essa fatia do bolo vai aumentando a ser dividida. Perfeito, perfeito. Agora, você disse assim que tem essas informações aí. Esse nosso projeto aqui tem o apoio da RB Serviços, que é a empresa que faz cartões de benefícios, né? E há um posicionamento do mercado, a própria RB também, que são os cartões flexíveis, já que você trabalha pessoa por pessoa, né? Esses cartões flexíveis dá a possibilidade também de você, dentro desse mesmo processo que você tem, fazer o que mais convém, não sei se você pode usar assim, o que mais convém para o seu colaborador, para que ele possa ter esses benefícios flexíveis aí. Assim que esse benefício flexível tem a ideia de que você tenha a portabilidade e a facilidade de você usar ele como quiser. Então, por exemplo, a empresa me paga vale-refeição num cartão, a empresa me paga vale-alimentação num outro cartão, ou a empresa me dá um bônus ou alguma coisa de uma outra forma, e de repente eu junto tudo isso e eu posso usar como eu quiser. De repente para mim é mais interessante eu juntar tudo e fazer uma compra mensal, ou de repente eu juntar tudo e comprar um outro produto que não seja comida. Então a ideia é essa, né? Desses benefícios flexíveis, é para você realmente ter a flexibilidade de poder usar da forma que você quiser. Entendi. Então, mas assim, isso vai partir necessariamente do colaborador, né? Não necessariamente da empresa. Olha, agora hoje nós vamos fazer isso, né? A empresa, na verdade, ela adere, se ela quiser, com esse fornecedor a esse tipo de cartão, né, mais flexível e que você junta tudo lá, e aí sim o colaborador vai ter a flexibilidade para usar, mas a empresa, na verdade, ela tem que flexibilizar isso com o fornecedor, né, entregar isso para o usuário, que é o colaborador, e aí sim o colaborador vai poder usar. Isso depende aí de uma contratação, de estudos, de como isso pode ser feito, até juridicamente, né, porque aqui no Brasil a gente sabe, né, tudo que você vai fazer tem que ter juridicamente respaldo, porque senão a legislação aqui no Brasil, você sabe como é que é, né? Tudo tem que ter respaldo jurídico, porque aqui você pode, de repente, fazer uma coisa muito boa, mas entrar numa situação que você não queria, mas acabou entrando sem querer. Assim, por exemplo, tudo que você faz de bônus para o funcionário, ou que você acerte, talvez, em função... Esquecendo o cartão da RB, esquecendo o cartão. Deixa o cartão de lado,
que é o flexível dele. Mas, assim, toda a remuneração a mais que você der acima do salário dele, isso aí automaticamente não incorpora no salário dele, ele vai reclamar isso depois, que ele vai ter que ganhar, vai reclamar depois esse pedido, que esse dinheiro tem que ser todo mês, recorrente? Na verdade, o PLR, a participação dos lucros e resultados, ela é baseada na Lei 10.101, que foi atualizada, inclusive, né? E essa lei determina que você pode fazer esse tipo de pagamento 2 vezes por ano. Se você fizer 2 vezes por ano, você não corre respaldo, não tem problema jurídico nenhum. Agora, a empresa que faz isso da forma incorreta e fizer mais de 2 vezes por ano, incorre em 2 problemas. Primeiro, isso fazer parte do salário do colaborador, né, criar uma habitualidade, que é o que a gente chama no meio jurídico, e, além disso, você incorrer e ter que pagar um imposto sobre isso. Porque o PLR, a lei já determina que tem um incentivo fiscal que só incide imposto de renda. Se você pagar mais de 2 vezes ao ano, você incorre em pagar INSS e outros impostos. Ele vira recorrente, então, nessa altura, né? Isso, exatamente. Você tem que tomar muito cuidado, tem que fazer conforme a lei, porque senão o INSS vem atrás de você. E ninguém quer nada com INSS, nem com imposto de renda, nem quer nada, né? Não, o que é justo, né? Faz conforme a lei e o que é justo, né? É como diz a máxima lá, já escrito na Bíblia há muito tempos atrás, dá a César o que é de César, né? Exatamente. Já tem tudo dado. Bom, acho que podemos entrar no nosso tema agora, que é que você definiu, que nós vamos conversar um pouco disso, nós vamos entender como é que é o tema. Eu achei desafiador esse tema, achei assim de uma consistência muito bacana e extremamente desafiador, né? Transformando para transformar a arte de aprender a aprender. Isso, na verdade é transformado para transformar, né? A arte de aprender a aprender. O que eu quis dizer com isso, né? Assim, toda vez que a gente fala de transformar alguma coisa, você tem sempre que lembrar, e principalmente quando isso depende de uma atitude, né? Porque a capacidade de aprender a aprender ela é mais uma atitude, né? De você ter a vontade de, às vezes, desconstruir aquilo que você aprendeu e reconstruir através de um conceito novo, não é? Isso é a capacidade de aprender e de reaprender. E é a capacidade de retroalimentar o conhecimento que você tem. E a gente sabe disso porque o conhecimento evolui e o que era ontem verdade, hoje já pode não ser mais verdade. Então, você tem que ter essa capacidade, mas para isso, existe uma transformação interna muito grande, por isso que é transformado para transformar. Para que eu consiga ter a capacidade de aprender e aprender, eu tenho que aceitar que eu não sei tudo. Eu tenho que aceitar que eu não sou o dono da verdade. E que tem as outras pessoas que também têm os seus conhecimentos e têm seus valores e têm os seus princípios e que podem me ensinar muita coisa. Então, você ter a capacidade de aprender a aprender é você se abrir para o novo. Sabe aquela velha história de que eu atuei 11 anos como professor de faculdade, né? Hoje eu não estou atuando. E na faculdade sempre tem aquela coisa, às vezes, dos alunos falarem assim, mas lá vem isso de novo, eu já ouvi falar disso, eu já sei isso. Toda vez que você coloca isso na sua cabeça, você começa a dizer mentalmente para você mesmo, eu já sei isso, eu já ouvi isso, eu não quero ouvir de novo, você nunca vai reaprender. Você nunca vai se abrir. Então, por mais que você tenha ouvido falar de alguma coisa, você sempre tem alguma coisa nova que você pode aprender. E se você não se abre para o novo, você fecha a sua mente e você não tem essa habilidade de aprender e aprender. Então, você vai simplesmente ser um ouvinte, mas nunca vai ter uma escuta ativa. O que é a escuta ativa? É aquela pessoa que ouve, mas depois ela aplica. Ela coloca aqueles conhecimentos em prática, né? Porque senão você vira simplesmente uma cesta de conhecimento, vai recebendo, a cesta entorna, aquilo vai para o lixo e você não faz nada com aquilo. E isso não se torna um conhecimento prático, né? Então, a capacidade de aprender a aprender, ela tem a ver também com a capacidade, com aquilo que a gente sempre procura, que todo mundo, no final das contas, pode até não dizer isso, né? Mas que todos nós procuramos ser melhores, né? Todos nós procuramos ser melhores. Todos nós queremos ser melhores em alguma coisa, queremos ser o especialista naquele tipo de assunto que a gente gosta e que a gente trabalha.
Mas para você ser especialista, você tem que começar do básico, fazendo bem o básico. Se você não faz bem o básico, geralmente as pessoas, se não confiam que você faz bem o básico, não vão te dar mais responsabilidade. Se você não tem mais responsabilidade, se você não tem desafio, você fica sempre no mais do mesmo. E aí você fica sempre naquela, nossa, como meu trabalho é chato, como minha rotina é estressante, eu não aprendo nada novo. Agora, será que é culpa somente de quem está te passando alguma coisa ou é sua? Por isso que o nosso título é para provocar, é transformado para transformar. Então, eu primeiro preciso me transformar, primeiro eu preciso me autoconhecer, primeiro eu preciso abrir minha mente para aí sim os novos conceitos, os novos conhecimentos entrar na minha mente. Se a gente pensar bem, como é que a gente conhece o universo hoje da forma como ele é? Se a gente pensar bem, como é que os filósofos, os pensadores, os navegantes fizeram para desbravar aquilo que todo mundo tinha medo, né? A Terra é quadrada, o barco vai cair, tem um monstro no final do mundo, né? O Cabo da Boa Esperança, antigamente, lá na África, era conhecido como Cabo das Tormentas, né? Porque era um mar muito bravo, mudaram o nome até para o pessoal perder o medo, né? Agora é Cabo da Boa Esperança. Mas se você pensar bem, o que fez essas pessoas serem diferentes das outras e desbravar caminhos que todo mundo tinha medo? Primeiro, abrir a mente para o novo. Segundo, curiosidade. Eram pessoas curiosas e sabiam assim, eu não posso aceitar simplesmente o que estão me falando, eu tenho que observar para ver. Eu tenho que ver para crer. Né? Eu tenho que experimentar. Isso é conhecido até na ciência como conhecimento empírico, né? Aquele que você testa para ver se funciona, né? Você observa e testa para ver se funciona. Então, tudo que a gente sabe hoje foi através do quê? De observação. Né? Até um avião, como é que a gente construiu o avião? Observando como é que os pássaros voavam. Se pássaro voa, talvez se a gente aprender como é que funciona a dinâmica de voo de um pássaro, talvez a gente consiga voar também através de uma máquina. Santos Dumont começou a pensar nisso. Leonardo da Vinci, há muito tempo antes, tem esboços do que seria um instrumento para voar. Não é? E como é que foi feito isso? De onde eles tiraram essas ideias? Observando, observava a natureza, observava os fenômenos, observava tudo o que acontecia ao redor para entender como a natureza funciona e como é que a gente faz para a natureza trabalhar ao nosso favor, sem causar problema para ela mesma. Né? Então, essa era a ideia, e é assim que a gente evolui, né? Mas só que, para isso, você tem que abrir sua mente, né? Você tem que estar transformado para entender assim, poxa, eu não sei tudo e eu quero aprender. E eu tenho curiosidade e eu vou buscar. E é isso que as empresas modernas mais admiram. Isso é uma competência muito moderna e muito falada hoje em dia, né? As empresas não querem pessoas que fiquem esperando que sejam ensinadas 24 horas por dia, porque não tem tempo para isso, as pessoas não têm tempo. Os gestores ou a liderança às vezes está sobrecarregada também com muitas coisas, ela não tem tempo para ensinar 24 horas por dia. Então, ela querem pessoas que pelo menos tentem, que sejam curiosas, que sejam persistentes, que não desistam, que vão atrás do conhecimento, vão buscar como é que funcionam as coisas, e, inclusive, ao buscar, que encontrem soluções criativas para resolver problemas que talvez a gente nem saiba que tem ainda. Né? Celular, por exemplo. Hoje em dia a gente não vive sem. Mas alguém imaginou que no futuro a gente teria um problema se não tivesse alguma coisa mobile para que a gente pudesse ter mais flexibilidade, mais tempo para fazer as coisas, né? Então você passava horas e horas em banco para pagar uma conta que você não perde esse tempo hoje mais, você foca em outra coisa. Então, mas por quê? Porque alguém pensou, alguém foi curioso, se abriu para o novo e falou assim, não é possível que não tenha um jeito da gente melhorar esse tipo de processo e melhorar a nossa vida e a experiência com esse tipo de coisa. Né? Então, isso é a capacidade de aprender e aprender, né? E a gente, quando pensa e trabalha dessa forma, as empresas valorizam, né? A gente já sabe, né, que tudo funciona na vida é como uma economia, é uma questão de oferta e demanda. Então, tudo aquilo que é escasso, o valor é muito mais alto. Tudo aquilo que é comum, o valor é mais baixo. Então, se você tem uma entrega que é comum e igual a todo mundo, não vai adiantar. Você não vai ter um salário também diferente, já que você é igual a todo mundo. Agora, se você tem uma entrega excepcional e seu serviço tem uma assinatura, tem uma grife, tem alguma coisa diferente, é claro que você um dia vai ser reconhecido por isso. Se não for no lugar que você está, vai ser em outro local, vai ser na sua empresa, vai ser você sendo empreendedor, de alguma forma, isso vai voltar para você. Né? Então,
Isso que é o fantástico da capacidade de aprender e aprender, né? Quanto mais você aprende, quanto mais você ensina, mais conhecimento você tem e mais ainda você aprende na prática como é que aquela teoria se encaixa, como é que uma nova tecnologia funciona, como que eu posso usar ela a meu favor, como que eu posso solucionar problemas, que é tudo que hoje uma empresa espera de um profissional, né? Ela espera que o profissional esteja, é claro que ninguém nasce pronto, mas que ele esteja preparado, pelo menos, para assumir o desafio de que vá buscar o conhecimento, vai buscar o seu desenvolvimento e, claro, o céu é o limite se você também extrapolar naquilo que você tem que aprender, naquilo na busca do conhecimento, na busca do desafio, se disponibilizar para solucionar problemas, né? A empresa admira muito e valoriza esse tipo de coisa, né? Não adianta ficar um monte de gente encostada na parede esperando que o problema seja solucionado se ninguém não tiver a proatividade de falar, gente, vamos resolver isso daqui porque isso aqui não vai sair do zero, né? Então, a empresa também espera isso. Em contrapartida, ela vai ser justa e meritocrática com pessoas que agem dessa forma, né? E é assim que a gente sabe que grandes empreendedores surgiram, é assim que grandes inventores surgiam, filósofos, e toda a nossa história de vida funciona exatamente dessa forma, né? Então, me diga uma coisa, Washington Machado, como que você detecta, como que você descobre, ou se é essa a palavra, essas pessoas na sua organização? Aí é pela entrega, né? Pela atitude, né? Então, isso é medido, né? Pela entrega, pela atitude do dia a dia. É assim que a gente observa, né? Dentro das organizações, como que a pessoa age diante do quê? De um desafio, diante de um problema, se ela tem proatividade para sair fazendo as coisas, né? De acordo com as regras, é claro. E se ela, principalmente, faz isso de forma colaborativa. Porque o mundo hoje já não trabalha mais se não for por colaboração. Não dá para a gente não trabalhar de forma colaborativa. Acabou essa história de feudos, acabou essa história de meu departamento é melhor que o seu, ou meu departamento é assim e o seu não. Acabou essa história. Não existe meu departamento, não existe minha mesa, não existe meu computador, existe o quê? O nosso trabalho, a nossa entrega, a nossa missão, os nossos valores, os nossos princípios. É isso que existe. A gente tem que abrir a mente para esse desapego, né? Nós não somos dono das coisas, nós somos o quê? Contribuidores. Na verdade, nós trabalhamos no dia a dia contribuindo em construção de alguma coisa, né? E construindo alguma coisa que faça sentido para nós também, né? É aí que você vê a ligação entre valores, princípios e engajamento. Então, assim como a empresa tem a missão de ser transparente, de comunicar as coisas, de engajar as pessoas para que todos tenham um senso comum, né? De dar o seu melhor, as pessoas também têm que pensar assim, né? Porque senão não adianta, porque a empresa são pessoas, né? Isso já está desmistificado, né? Não adianta, você pode ter o melhor processo, você pode ter o melhor sistema, você pode ter uma Ferrari, mas se não souber como pilotar a Ferrari, ela não vai sair do lugar. Ou pior, você vai acelerar de 0 a 100 e vai morrer, né? Tá certo, tá certo. Aí vale aquela máxima que morre na praia, né, Washington? Isso, nadou e morre na praia porque não foi para lugar nenhum, né? E aí a gente puxa uma outra coisa, né, que além da colaboração, não sei se você vai lembrar, e a gente vai entregar a nossa idade, né, Rival? Mas eu vou dar um exemplo aqui do Denorex. Isso, antigo comercial, parece, mas não é, né? Parece, mas não é, exatamente. Então, não adianta hoje em dia a gente ser o parece, mas não é, né? Eu pareço ser um bom profissional, mas no dia a dia eu não sou um bom profissional. Eu pareço ter um bom currículo, mas no dia a dia meu currículo não é tão bom assim, né? Eu pareço que trabalho bem, mas no dia a dia não trabalho bem. Então você é um Denorex, parece, mas não é, né? E você vai receber também um salário que parece um salário, mas não é. Né? Essa aqui é a verdade. Então, aproveitando desse trocadilho parece, mas não é, nós não podemos ser assim, né? Nós não podemos, né, ser profissionais dessa forma, né? O nosso país, como a gente sempre diz, né, é um país que precisa muito se desenvolver, é um país que tem muitas coisas para evoluir, mas não adianta ficar só cobrando o governo se a gente não faz a nossa parte, né? Não adianta eu cobrar o governo tem que limpar a rua se eu jogo lixo no chão, não adianta, eu quero que me tratem bem se eu trato mal as pessoas, as pessoas não são bem educadas comigo se você é um baita do mal educado, né? Então,
Não adianta. Então, por isso que é transformado, mais uma vez, para transformar. Se transforme primeiro. Isso. Primeiro você transforma seu interior, para depois você transformar o exterior. Né? Essa que é a grande necessidade de se fazer para você ter essa capacidade de aprender, reaprender e aprender novamente. Né? Limpar os vasos interiores, né, Washington? Isso, exatamente, né? Então, a gente não pode ser um profissional, como diz a música lá do Chitãozinho e Chororó, né? A música mais cantada aí dos karaokê, segundo disse, né? Nós não podemos ser uma pessoa que nega as aparências e disfarça as evidências. Não pode ser assim, né? Não pode. A gente tem que ser, não pode, né? Não pode, então a gente tem que ser, temos que ser profissionais, né? Que realmente somos aquilo que nós dissemos que somos, né? Então que na prática a gente entrega aquilo que a gente diz que vai se entregar. Né? Então aprender a aprender é ter essa capacidade de se responsabilizar, tá? Primeiro ponto aí, para se responsabilizar pelo conhecimento. Então, você se responsabilizar por buscar o conhecimento, não achar que tem que receber tudo pronto. Infelizmente, graças a Deus que isso tem mudado aí nos âmbitos de algumas universidades, mas os bancos das universidades eram cheios de gente que só queria receber. Mas não me entregaram isso, mas espera aí, mas a universidade não é obrigada a te entregar tudo pronto. Ela te entrega um conceito para você buscar mais informação. Essa que é a ideia de aprender a aprender. Mas muitas pessoas estão mal acostumadas. Acho que todo mundo tem que entregar pronto, tudinho mastigadinho, né? Mas não é assim que funciona, né, gente? Até quando você é um bebê e passa a comer alimento sólido, é comendo que você vai poder comer um alimento sólido. É comendo. Ninguém mastiga e põe na sua boca. Exatamente. Então, não é igual passarinho, né? Então, para você evoluir, você tem que fazer, você tem que buscar, você tem que praticar, não tem outro jeito, né? Então, a primeira coisa é se responsabilizar pela construção desse conhecimento, depois é se abrir para o novo, é escutar ativamente, e escutar ativamente é você colocar em prática, é aprender com a experiência de outras pessoas, independente do gênero, independente da idade, independente de qualquer tipologia que a sociedade tenha colocado, não é? É tratar o ser humano como ser humano. Você vai aprender com todas as pessoas, dos mais velhos aos mais novos. Isso serve para quem tem mais maturidade e para quem tem menos maturidade. É assim que você aprende, é compartilhando e vivendo experiências de forma colaborativa. Se não for dessa forma, a gente nunca vai conseguir ajudar um ao outro. Que no final das contas, numa empresa, é isso que é o dia a dia. É um colaborar com o outro, um ajudar o outro para o mesmo objetivo. Né? Ninguém é inimigo de ninguém, todo mundo está lá com um único objetivo, fazer essa empresa prosperar, porque eu vou prosperar junto. Perfeito. Essa é a ideia, né? Perfeito. Bom, então, esse programa, vamos chamar isso de um programa, por exemplo, que você tem, é isso? Podemos chamar isso do transporte? Na verdade, a gente pode dizer isso, que isso é tratado dentro das áreas de desenvolvimento organizacional, na parte de treinamento, como o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E essa capacidade de aprender a aprender tem muito mais a ver com a atitude de querer aprender. Certo. Então, conhecimento e habilidade todo mundo tem. Você pode ter o conhecimento de aprender matemática financeira, mas pode não ter a habilidade de usar, porque não entendeu como usar. E você pode ter o conhecimento e a habilidade de saber matemática financeira, mas você não querer usar. Você não usa no dia a dia, você não ensina, você não ajuda, e aí você não tem o conhecimento, porque o conhecimento é a junção dessas três coisas, né? É o conhecimento, a habilidade e a atitude, que é a vontade de querer fazer, que é o mais complicado de você motivar, né, as pessoas, e das pessoas também se automotivar a querer fazer, né? Então a capacidade de aprender a aprender tem a ver com isso. Não adianta nada você ter um conhecimento e você, isso que você comentou, e deixar isso com você, né? Você tem que colocar isso em prática, cara. Pô, senão não tem jeito, pô. Como é que faz? Né? Isso, exatamente. É como uma coisa de pai para filho, né? É engraçado a gente pensar nisso, né? Mas vamos dizer, você para um filho, você sendo pai, né? E quem é pai sabe disso, você sempre fala para o filho, pelo menos a maioria dos pais que eu conheço, eu não quero que você seja igual a mim, eu quero que você seja melhor. Quero que seja até diferente, talvez. Exatamente. Não precisa ser igual a mim, a gente não está criando robozinhos. A empresa é a mesma coisa, a empresa não está criando, não é fábrica de um robô em série. Não. Ela, na verdade, está transformando as pessoas para elas serem cada vez melhores e assim a empresa ser melhor. E a capacidade de aprender a aprender tem a ver com isso.
né? Você se abre para o novo, você busca novos conhecimentos, você busca novos desafios, se entrega a isso para você ter sempre um desempenho cada vez melhor e ser reconhecido por isso, é claro. Nessa altura, a gente poderia colocar assim, a pessoa tem que ser, não vou usar a palavra humilde, não, porque eu penso que a pessoa, coitadinha e tal, não é isso aí, não. Mas a pessoa tem que ter a qualidade de chegar para o seu superior, ou para o seu colega de trabalho, ou para alguém do seu lado, e assim, por favor, você me ensina, que eu não sei como que eu posso fazer isso aqui e tal. Então, esse tom assim de que, pô, me ensina, não sei o quê, que juntos nós vamos construir algo muito melhor, eu acho que se muita gente praticasse esse tipo de coisa, cara, nós estaríamos extremamente felizes. Sim, né? claro. Com certeza, o mundo seria muito melhor, porque assim, eu não posso ter vergonha, né, de dizer não sei. Não sei. Não posso ter vergonha. Vergonha eu tenho que ter de dizer que sei quando não sei nada. E não faz nada. O famoso Denorex. Parece, né? Mais uma vez, Denorex. Parece que sabe, mas no final das contas não sabe. Exatamente. Então, é melhor você dizer não sei, e se de repente a pessoa não pode ensinar, você buscar esse conhecimento de alguma forma com quem sabe, porque alguém sabe, ou do que você dizer que sabe e não sabe fazer e vai passar vergonha depois, né? Então, você tocou num ponto importante. Isso também é um ponto importante para a capacidade de aprender a aprender, né? É você muitas vezes dizer eu não sei. E quando você diz isso para si mesmo, eu não sei tudo, o famoso ditado de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Se eu não me engano é do Sócrates, né? Acho que eu não errei, né? Acho que é do Sócrates mesmo, né? Só sei que nada sei. É fantástico. É fantástico, porque quando você diz para si mesmo, você está se abrindo para o novo. Você está se abrindo para novas oportunidades, né? E quando você faz isso, aí você tem a capacidade de aprender e reaprender sempre, né? E hoje em dia, vamos pegar aqui agora, assim, hoje em dia, a pessoa só não aprende se não quiser mesmo, né? Porque não está afim, né? Olha, com tanto que a gente tem, sabe? Às vezes eu conto para meus filhos, olha, gente, com a internet aí você só tem um perigo, você tem que saber filtrar, né? E buscar sempre se aquela história é verdade ou não. Isso. A gente tem um problema da fake news aí, né? No mundo inteiro, né? Um fenômeno global, um problema global. Mas antigamente, para fazer um trabalho, a gente ia na biblioteca, buscava livros. Na Barça. Exatamente. Então, hoje está muito mais fácil. Qual é o cuidado que tem que se ter? Averiguar o que é verdade, o que faz sentido e o que não faz sentido. Tem que filtrar. Né? Então, esse é o cuidado que se tem que ter, né? De você avaliar se aquela informação faz sentido ou não e buscar a verdade. Mas hoje, realmente, é difícil, né? Eu não vou dizer impossível, porque a gente sabe que tem as limitações aí, que as pessoas têm suas limitações, e os locais têm suas limitações, né? O nosso país tem locais, infelizmente, que têm suas limitações de infraestrutura, inclusive, mas tirando isso, é difícil você arrumar uma desculpa para dizer que você não tem como buscar esse conhecimento. Né? Se você quiser, você tem. Se você quiser, você vai atrás, né? Essa que é a realidade, né? A famosa vontade, né? E cai naquilo tudo, a vontade. Eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero melhorar, eu quero fazer, sabe? Fica no eu quero, né? Isso. E uma dica, né? Aproveitando, dando uma dica para os novos profissionais aí, a primeira coisa para você desenvolver essa competência de aprender, buscar conhecimentos, primeira coisa, eu preciso saber onde eu quero chegar. Assim como uma empresa tem missão, que é a razão de existir, né? Tem valores, né? E tem visão, que é onde ela quer chegar. Um profissional, ele tem que ter missão, ele tem que saber qual é a razão dele existir aqui no mundo, né? Ele tem que ter valores e princípios, que todos nós temos, né? Daquilo que ele não abre mão. E ele também tem que ter uma visão. O que eu quero ser no futuro? Onde eu quero chegar? Senão você vira, vou dar um outro exemplo aqui, o filme Alice dos Países das Maravilhas, né? Para quem assistiu o filme e o desenho sabe como é que funciona. A Alice chega numa hora que tem 2 caminhos, ela chega para o gato, pergunta lá para o gato qual caminho eu devo seguir, ele pergunta onde você quer ir, ela não sabe, ele fala, então, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Onde você for, e você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, só que qualquer caminho serve vai levar onde eu quero?
Nem sempre. Exatamente. Então, primeira coisa, eu tenho que saber o que eu quero, né? Eu tenho que traçar, assim como uma empresa traça objetivos, traça metas, traça planos, rever esses planos a todo momento, nós também, como profissionais para a nossa carreira, nós somos responsáveis por essa carreira. Não é, a gente não pode terceirizar isso, colocar essa responsabilidade na mão de uma empresa ou de outra pessoa, não. Nós somos responsáveis pela nossa carreira. E se eu sei onde eu quero chegar, eu tenho que assumir essa responsabilidade e fazer isso funcionar. E essa carreira só vai começar a alçar novos rumos, novos voos e a enxergar novos caminhos quando eu desenvolvo essa capacidade de aprender e reaprender sempre. Perfeito. Washington Machado, que bárbaro. Bom, se alguém quiser conversar com você para ter entender mais esse transformado para transformar aí, entender mais esse mecanismo todo, onde acha você, Washington Machado? Bom, eu tenho o meu perfil no LinkedIn, né? Que é o Washington Machado, tá? Depois eu posso passar para você, tá? Tem meu perfil lá no LinkedIn. Tá. E aí eu passo para você e as pessoas podem me encontrar lá, né? O Washington Leão Machado é meu perfil lá no LinkedIn. Tá. Eu não sou adepto de ter muitas redes sociais porque eu não consigo dar conta, não consigo mesmo, né? Mas o LinkedIn eu gosto muito e eu sou atuante lá. Então quem quiser me achar, tem já entrevistas que eu fiz no meu perfil, tem matérias que eu já escrevi. E quem quiser compartilhar conhecimento e quem quiser me ajudar nessa competência de aprender a aprender, eu estou aberto para isso. Perfeito. Acho super interessante isso, acho muito bacana isso aí. Bom, para a gente encerrar aí com chave de ouro, como vocês falam, se comenta muito isso, você deixa uma mensagem para o nosso pessoal de RH, por favor. Tá. A mensagem que eu queria deixar é: se você estudar a nossa história biológica, né, e a nossa história da humanidade mesmo, a gente nunca funcionou sozinho. Nunca funcionamos sozinho. Nós fomos criados para trabalhar juntos. E a gente só consegue desenvolver essa capacidade de aprender a aprender trabalhando juntos. Então, o meu conselho, né, se é que a gente pode chamar de, né, minha dica, né, que eu não sou o dono da verdade, mas é trabalhar cada vez mais de forma colaborativa, trabalhar cada vez mais junto ao seu público, trabalhar cada vez mais olhando para a necessidade do outro, né? Observando o seu meio, observando como é que funciona a sua cultura, respeitando a diversidade. E dessa forma, quando a gente faz isso, a gente aumenta a nossa capacidade de aprender e aprender. E quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente olha para alguma coisa que nós vamos fazer, pela perspectiva de quem vai usar, que é do usuário final, né? Assim como muitas vezes é feito na tecnologia, né? Se olha com a perspectiva do usuário final, né? Então se faz de uma forma fácil para que a pessoa, ela mesma consiga entender e usar aquela nova tecnologia sem precisar de muita ajuda. Eu acho que essa é a ideia para a área de recursos humanos, é cada vez mais nós entregarmos uma melhor experiência para o colaborador, mas olhando sempre pela perspectiva do colaborador e não só pela nossa. E aprendendo também com as necessidades, com aquilo que ele nos traz, com as experiências que ele tem, porque isso também nos ajuda também a nos autodesenvolvermos e também a entregarmos o melhor. Então, a minha dica é: a gente aprende junto quando a gente faz junto. A gente aprende melhor junto e fazendo juntos. Ninguém é competente sozinho, né, Washington? Exatamente. E o trabalhador, o colaborador, fazendo isso, a empresa agradece ele, né? Exatamente, com certeza. E uma forma é justamente como a gente começou contando no meio da entrevista, são esses programas que existem, né? Pagamento de bônus, de premiações, benefícios flexíveis, tudo isso é uma forma de reconhecimento, né? Tá bom. Washington Machado, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho, obrigado de você dispor um tempo aqui para ensinar o nosso grupo de RH, que foi muito bacana. Eu sinceramente, eu não imaginava, quando você decidiu fazer um tema como esse, eu falei, olha, como que ele vai desenrolar isso? Olha, parabéns, muito obrigado pela atenção, eu que agradeço a oportunidade e agradeço aí, espero
ter ajudado com um pouquinho do que eu conheço. Ajudou muito. Tá bom, Washington? Tá bom, obrigado. Muito obrigado, um abraço para você, boa sorte. O nosso pessoal da RB Serviço agradece também o seu trabalho, a sua colaboração conosco, tá bom? Obrigado, bom trabalho a todos também, obrigado. Abraço. Tchau, obrigado. Obrigado pelo tchau. Tchau. Tchau.